Oi gente, tudo bem? Esse vídeo de hoje é mais um vídeo meio polêmico, vamos dizer assim, pelo assunto que tá na mídia. Como vocês puderam ver aí no título, né? Será que o Rodrigo tem pais narcisistas? Desde que ele entrou, né, no reality show que tá aí passando na televisão, não sei se eu posso falar o nome, então não vou falar. Mas vocês sabem, desde que ele entrou no reality, ele fala sobre o relacionamento conturbado com os pais, principalmente com a mãe, né? O relacionamento tóxico. E muito se falou sobre isso, especulou, né? As pessoas falando, especulando. E como essa é uma parte que faz muito sentido para nós, aí eu quis trazer, né, esse assunto pra gente analisar, pensar, avaliar e, claro, tirar as nossas conclusões, aprender alguma coisa com isso, principalmente se os pais deles são narcisistas. Eu vou falar aqui para vocês agora algumas das declarações que o Rodrigo já fez, né, lá dentro do reality e que, né, deram o que falar, vamos dizer assim, aqui fora. Ele já falou, né, em conversa lá com o pessoal da casa. Tem pais que são piores, fazem você se sentir um fracassado. A frustração de vida dele, ele joga no próprio filho. E isso é muito ruim. A gente cresce não sabendo o que é errado. Cresci achando que eu era um bosta. O povo romantiza muito pai e mãe, mas existem pais tóxicos e muita gente sofre com isso. É muito difícil expor isso. Tem sempre pessoas que falam: ah, mas são seus pais. Eles te colocaram no mundo. Pais são sagrados. Existem pais tóxicos e eu tive os meus. E a gente tem que construir valores sozinho. Meu pai era muito machista. Eu sou um cara muito sozinho. Saí de casa muito cedo. Fui morar sozinho e criei uma casca desde garoto. Já vamos começar com o nível dessas declarações. E eu só peguei algumas, tá, gente? Nem peguei todas. A gente já começa a desconfiar desde aí, né? Desde essas declarações que ele falou lá no programa. Recentemente, o irmão dele veio a público, deu uma entrevista, né, pro Léo Dias, e eu vou citar algumas das frases que ele falou nessa entrevista sobre a infância dele e do Rodrigo. O ambiente era hostil, violento, tinha agressão física com a minha mãe. Meu pai bebia e minha mãe revidava os ataques do meu pai e jogava as coisas nele. Brigas violentas. Ao longo, né, da entrevista, ele foi falando algumas coisas que eu peguei assim para trazer para vocês as frases, né? Mais ou menos como ele explicou. Os pais dele se separaram e a mãe começou a fazer terror psicológico com os filhos, dizendo que o pai tinha roubado tudo que ela tinha, colocando os filhos contra o pai. O irmão do Rodrigo fala que parece que a mãe deles descontou a raiva que tinha no pai neles. Ela disse: eu não quero essa responsabilidade de ser mãe. Começou a mandar um por um embora. Com 11 e 12 anos de idade, gente, 11, 12 anos. Mandou o Rodrigo embora para casa do pai. Esse irmão que dá a entrevista foi expulso, né, de casa, mandado para casa do pai. Ele tinha uns 13, 14 anos. O filho, que é mais novo que eles, né, o mais novo de todos, tinha 8 anos de idade quando ele pediu para morar com o pai. Esse era o único que até então tinha ficado com a mãe. Mas com 8 anos ele pediu para ir embora, para morar com o pai, porque a mãe levava muitos homens para casa.
e deixava cortar água, cortar luz e não pagava as contas. Ficaram todos, acredito, morando com o pai. Mas o pai, que já tinha problemas, né, de bebida, já bebia muito, tinha uma mulher 20 anos mais nova que ele. E eles perceberam que eles, os filhos, era um fardo, tanto para o pai quanto para a mãe. Eles, crianças ali, eles perceberam, né, que os pais tratavam eles de uma forma que eles eram um fardo, eles se sentiam um fardo. E quando o pai brigava com eles, ele falava na cara dos filhos: eu prefiro a minha mulher do que vocês. Vai só ouvindo aí, gente, que a gente já vai comentar. Aí ele fala, né, em outra parte: a gente não confia em ninguém até hoje. A gente tem um bloqueio em confiar. A gente tem medo de rejeição. A gente passou a vida inteira querendo ser notado pelos nossos pais. Gente, claro que não foi só essas declarações. A entrevista vai se estendendo e é um absurdo atrás do outro. Eu vou deixar aqui na descrição o link da entrevista para vocês verem essa entrevista completa. E se vocês forem lá assistir, comentem #vim pelo Relatos Filha de Narcisista. Porque aí também, né, traz mais pessoas aqui pro canal para conhecer sobre esse assunto. Quem nunca ouviu falar, porque tem gente, né, que nunca ouviu falar sobre isso, sobre narcisismo materno, paterno. Então, pessoal, vem aqui pro canal conhecer. Gente, mas eu assisti a entrevista toda e essas declarações foram, assim, as primeiras e as mais tranquilas. É dali pra pior. Tudo que aconteceu com esses meninos só vai piorando ao longo, né, que o irmão dele vai falando sobre a infância, o que aconteceu. Me parece que o Rodrigo ainda é codependente emocional dessa mãe, porque ele não conseguiu cortar o contato de vez, apesar de tudo que aconteceu. Assistam a entrevista que vocês vão entender melhor o que eu vou falar aqui. Mas o pai deles faleceu e sofreu um acidente. E foi bem trágico. Era o Rodrigo que estava com ele na hora do acidente. Então ele se culpou pelo que aconteceu com o pai. Ele estava voltando a falar com o pai, perdoou ele, enfim, estava reaproximando. Mas o próprio irmão diz: meu pai se reaproximou porque ele estava separado da madrasta, né? Da moça que era 20 anos, acredito que seja a que era 20 anos mais nova. Ou seja, gente, é difícil admitir, mas o pai só resolveu se aproximar quando ficou teoricamente sozinho. Quando os filhos precisou, ele disse na cara dos filhos: eu prefiro a minha mulher do que vocês. Teve muita briga com essa madrasta, né? Ele só quis se reaproximar depois, que estava só. Mas antes desprezou totalmente o filho. Vocês conhecem bem o que é isso, não conhecem? Quando você tá longe, quando você começa a fazer a sua vida de novo, você tá afastado. A pessoa, né, vai e puxa você de volta. Esse irmão do Rodrigo que dá a entrevista, me parece que ele consegue perceber as coisas de uma ótica melhor. Ele não tem contato com a mãe, está em contato zero. Já o Rodrigo não consegue. Ele ainda atende as ligações, ele ainda fala de vez em quando com ela, apesar de tudo que ela fez. E aí, gente, a pergunta, né, inicial do vídeo: são apenas pais tóxicos? São pais narcisistas? Na minha opinião, gente, como sobrevivente, tá? Não sou especialista, sou sobrevivente, filha de mãe narcisista, e a minha opinião é sim, eles têm pais narcisistas. Por tudo que foi falado, as declarações, a expulsão de casa, rodízio de homens, né? E até fazendo o gaslighting, dizendo que eles não estavam vendo, que era só um amigo da mamãe, mas estavam ali, né,
se beijando na frente dos filhos. Outras coisas que eles sofreram: rejeição do pai, o pai extremamente machista, xingavam eles de várias coisas depreciativas. Eles se sentiam um fardo, tanto para o pai quanto para a mãe. Muitas brigas, um relacionamento extremamente tóxico. Eles cresceram vendo isso. Agressão física. Então eles tinham medo. Quando vocês assistirem a matéria, vocês vão ver, tintim por tintim, o que de pior acontecia ali. Dada todas essas características, tudo que aconteciam com eles, gente, pra mim sim eram narcisistas. Na verdade, o pai era, porque já faleceu, e a mãe ainda é, porque está vivíssima aí. O que me deixa bem chateada é que, infelizmente, a mídia está falando pais tóxicos. Gente, isso diminui muito o que é a gravidade de pais narcisistas. A palavra tóxico, gente, dá uma impressão de que é muito pouco para você falar sobre esse assunto que é tão sério, que é tudo tão pesado. Tudo que eles passaram, tudo que a gente passa, tudo que muitos sobreviventes passam. O tóxico, gente, parece que é só uma briguinha de família. É adolescentes rebeldes e pais que não sabem controlar muito bem. Gente, o tóxico dá essa sensação de diminuição do tamanho desse problema. Não mídia, televisão, pessoas que assistem, internet, jornais, o que for. Não é tóxico, é narcisista. Falem a palavra, tenham essa coragem. Infelizmente, a mídia não tem, por causa do tabu da sociedade, de endeusar, de romantizar pai e mãe, e não é assim. Pode ser que o Rodrigo não saiba dessa palavra, mas sinceramente eu acho que ele sabe sim. Mas ele tem medo de falar, porque acredito que nem ele conseguiu sair 100% disso, porque me parece que ele ainda é dependente emocional dessa mãe. Mas como falar, né, em rede nacional e que ele tá participando de um jogo em que as pessoas votam para sair. Então, gente, é até difícil ele falar sobre isso e não ser julgado, né, invalidado lá dentro do jogo. A gente sabe muito bem o que é invalidação, né? Quando ele disse pais tóxicos e que não se dá bem e contou algumas partes da história dele, ok, as pessoas até entendem, até têm uma empatia, mas é como eu sempre digo, só sabe quem passa. É só a gente que tá de frente nessa situação que sabe a gravidade disso. E infelizmente eu fico chateada de a mídia não falar a palavra correta, né? Mãe narcisista, pai narcisista. Parece que estão sempre tentando encobrir a gravidade disso tudo. Mas sinceramente, gente, eu fico feliz pela parte em que um menino com uma história tão difícil dessa acabou indo parar num reality show que passa em rede nacional, que tem alcance mundial, né? Porque não só no Brasil, mas como tem um nome muito forte, o mundo inteiro acompanha um pouco, né, do que tá acontecendo no reality do Brasil. Então a parte boa disso é ele ter falou de forma sutil, mas pelo menos falou sobre essa relação abusiva entre pais e filhos e que nem tudo são flores. Então isso já fez com que as pessoas pesquisassem mais, com que as pessoas fuçassem ali sobre a história dele e entendessem um pouco melhor essa dinâmica. E claro, o irmão dele também ter dado essa entrevista para uma pessoa que é influente, para uma pessoa que é muito conhecida, que é o Léo Dias, foi muito bom porque o alcance será maior. O irmão dele na entrevista fala assim, né, narcisistas, e explica muito da infância deles. Então eu acredito que vai ficar mais fácil
vai ser melhor para mais pessoas terem entendimento e conhecimento. Como eu disse, né, do caso da família Medina também, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui, que foi importante, né, a Yasmin falar sobre isso, por ela ser influente, ter alcance, né, na mídia, e ela falar mãe narcisista, sogra narcisista. Isso também foi muito bom. Cada vez mais que os artistas, pessoas conhecidas da mídia falam, melhor é para nós sobreviventes, para as pessoas entenderem, né? Quem precisa entender, entender. Porque quem quer invalidar, gente, sempre vai invalidar. Não é com esses que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com quem quer o conhecimento, que tem empatia e em achar todas essas vítimas que ainda não descobriram que passam pelo mesmo e tentar salvar essas pessoas cada vez mais cedo. O conhecimento liberta, eu sempre falo isso aqui para vocês. Eu consigo ter a plena certeza, umas coisas que vocês até me falam aqui, alguns sobreviventes já me falaram isso, e eu também acabei recebendo essa palavra no Instagram, rolando o feed, que Deus não vai deixar nada oculto. Não há nada que vai ficar oculto, né, no fim dos tempos. E eu acredito cada vez mais nisso. Cada vez mais coisas estão sendo reveladas. O mal está sendo revelado. Então eu acredito mesmo nisso. Porque se vocês forem parar para pensar, uma pessoa com essa história tão difícil ir participar de um reality show em rede nacional e falar sobre o assunto é muito importante. Me deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa história, se você já estava acompanhando, se você sabia, né, sobre isso do Rodrigo, porque a internet inteira tá falando isso, né? Deixa aqui abaixo para mim sua opinião, tá bom? Compartilha esse vídeo com outros sobreviventes para cada vez mais esse conhecimento se espalhar na rede e a gente alcançar, né, as pessoas que realmente precisam saber disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aqui pra mim se você gostou, tá bom? E não se esquece que se você for assistir lá o vídeo que eu vou deixar linkado da entrevista, comenta a hashtag Vim pelo Relatos Filha de Narcisista, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!